Filmes de terror salvaram minha vida. Quando eu estava na 8ª série, meus pais se separaram. Basicamente, minha mãe fez as malas para ela e eu uma noite e nos mudamos para a casa do meu avô e não olhamos para trás. Acabamos morando lá durante meus anos de ensino médio. Quando ele morreu, meus pais se divorciaram oficialmente. Minha mãe se casou novamente e nos mudamos para a cidade com meu padrasto. Meu avô morava no primeiro andar do apartamento e os proprietários, um casal de idosos que era nossa família por meio do casamento, moravam no segundo andar. A propriedade também tinha uma pequena casa de campo nos fundos, onde meu tio morava. Por alguma razão que nunca entenderei, não havia fechadura para entrar no prédio se você entrasse pelos fundos. A porta dos fundos dava para um patamar, onde havia uma porta trancada para o nosso apartamento e depois 2 lances de escadas. Uma levava à porta, também trancada, do apartamento do segundo andar, e a outra levava ao porão, onde também não havia fechadura. Nosso apartamento também podia ser acessado pela frente do prédio, mas para acessar o apartamento do segundo andar ou o subsolo era necessário passar por este patamar. O porão era realmente muito bom e a certa altura eles começaram a convertê-lo em seu próprio apartamento antes de decidirem fazer uma casa de campo. Portanto, no porão havia uma cozinha completa com forno, pia e geladeira. A lavadora e secadora, que era compartilhada por todos nós, também ficava no porão, assim como apenas algumas coisas de armazenamento geral. O porão estava totalmente aberto, exceto por uma sala nos fundos para depósitos. Tinha uma daquelas portas giratórias do tipo saloon, onde você pode ver acima e abaixo delas. A área de armazenamento era mais longa do que profunda, então você não conseguia ver nada atrás das portas além das prateleiras. Você tinha que entrar nelas e se virar para realmente ver a sala. Uma noite, quando eu estava no ensino médio, tinha 15 anos na época, depois de tomar banho vi que o cesto de roupa suja do banheiro estava bem cheio. Então peguei uma tonelada de roupa suja e desci, em direção ao porão. Já era bem tarde da noite, mas pensei em pelo menos começar e mudar algumas coisas pela manhã. Joguei tudo no chão e comecei a separar as cores quando fui atingido por uma sensação horrível nas entranhas. O porão não era um porão assustador. Estava bem iluminado e bastante acolhedor com a cozinha e tudo mais. Mas por razões que não consigo explicar, algo começou a parecer errado. Qualquer pessoa que já tenha tido a sensação de estar sendo observado sabe exatamente do que estou falando. Não sei como ou por que isso aconteceu comigo, mas era algo que não conseguia me livrar e me vi olhando para as portas do salão e para a única parte do porão que não conseguia ver por completo. Não sei por quê, talvez apenas para me assegurar de que estava sendo um bebê crescido. Comecei a caminhar em direção à sala dos fundos, mas me contive assim que estendi a mão em direção às portas de vai-vem. Sou fã de terror desde que me lembro, e já vi mais filmes de terror do que poderia contar, e sabia que se aquilo fosse um filme, eu estaria me chamando de idiota e dizendo para não entrar naquela sala. Dos fundos, eu rapidamente retirei minha mão e corri a escada acima, deixando todas as roupas para trás, e entrei em nosso apartamento, onde tranquei as portas e imediatamente disse à minha mãe que tinha acabado de ter uma sensação horrível no porão e que estava super assustado. Apesar de eu não ser o tipo de pessoa que se assusta facilmente, ela basicamente revirou os olhos para mim e me disse para ir para a cama. Acabei fazendo o que me foi dito, embora tenha demorado um pouco para me livrar da sensação e finalmente adormecer. Mais tarde naquela noite, minha bexiga me acordou e saí cambaleando do quarto para ir ao banheiro. Não acendi nenhuma luz quando comecei a caminhar em direção ao banheiro porque geralmente acordava meu avô e eu não queria incomodá-lo. Quando cheguei mais perto do banheiro, notei minha mãe parada na porta do quarto dela e algo parecia estranho e levei um momento para perceber que ela estava segurando o telefone. Ela então me notou e sussurrou para eu me encostar na parede, o que fiz sem hesitação. Demorou alguns momentos para o torpor passar e meus olhos se acostumarem à escuridão antes que eu pudesse ver. O quarto da minha mãe ficava imediatamente ao lado da cozinha. A cozinha era onde ficava a porta dos fundos, que dava para o patamar e o porão. A porta tinha uma janelinha no topo com uma cortina pequena, mas grossa. Era fino o suficiente para que você pudesse ver que alguém estava do lado de fora da porta.
mas não capaz de distinguir qualquer uma das características da pessoa do outro lado. Mas havia alguém do outro lado da porta e de vez em quando a maçaneta se movia e você podia ouvir um som de arranhão do outro lado. Nunca tive tanto medo em toda a minha vida. Não tenho certeza de como consegui fazer o que fiz em seguida. Foi como se alguém tivesse assumido totalmente o controle sobre mim. Deslizei contra a parede, na qual também estava agarrado, e comecei a rastejar contra ela na escuridão, em direção à cozinha. Minha mãe parecia petrificada, olhando para frente e para trás entre mim e a porta dos fundos. Ela continuou sussurrando para eu parar e voltar, mas eu continuei avançando, contra a parede, em direção ao balcão, onde cuidadosamente peguei uma faca de açougueiro. Fiquei tremendo o tempo todo em que me movia com a faca na mão no chão ao lado da geladeira, que ficava ao lado da porta, onde o homem tentava entrar. Tive uma sensação horrível de que seria morto, mas se fosse, não cairia sem lutar. Parecia que eu estava uma eternidade lá, na escuridão ao lado da porta, com minha mãe escondida na porta do quarto em frente a mim, apenas esperando. Mas foi apenas por alguns minutos. Minha mãe já havia ligado para o 91 antes de eu acordar e cambalear até o banheiro. As luzes das viaturas que se aproximavam logo encheram a cozinha e do outro lado da porta pude ouvir um súbito clamor e comoção e a batida da tela traseira se abrindo, quando o suposto agressor saiu, correndo. Era 3 da manhã quando isso aconteceu. Então estava completamente escuro lá fora e morávamos perto de alguns trilhos de trem e arbustos e árvores muito grossos, que facilitaram a fuga do homem do policial que o perseguia. A polícia entrou e recebeu depoimentos, meu e da minha mãe. Meu avô, que era parcialmente surdo, conseguiu dormir durante quase todo o ocorrido, até que a polícia apareceu para revistar o apartamento e se certificar de que estávamos bem. A parte externa da porta e a maçaneta estavam cobertas de arranhões profundos, como se alguém estivesse atacando com uma faca tentando descobrir como entrar, mas essa não era a parte mais horrível. Para mim, ele estava no porão. As roupas que eu trouxe não estavam onde as deixei, e estavam jogadas e desgrenhadas, e o quarto dos fundos, aquele com a porta de vai-vem, onde eu me impedi de entrar. As caixas que estavam fora de vista também haviam sido jogadas, todas abertas, obviamente reviradas com algumas coisas faltando, e havia algumas embalagens de comida no chão. Ele estava lá procurando algo para roubar. Ele estava lá quando desci para lavar roupa. Eu quase entrei naquela sala e, pelo que vimos na porta, ele tinha uma faca. Até hoje não consigo deixar de pensar no que teria acontecido se eu entrasse naquela sala. Incrivelmente assustador. Quase deu carona a uma serial killer. Então, um pouco de história aqui. Meu pai serviu no exército por 21 anos, aposentou-se e mudou-se para uma cidade muito pequena na Flórida Central. Ele ficou entediado depois de alguns anos e, embora não precisássemos do dinheiro entre sua aposentadoria e o que minha mãe ganhava como contadora preparadora de impostos, ele queria voltar a trabalhar. Ele começou a trabalhar em vários postos de gasolina e, por ser uma cidade pequena, os donos não se importariam se eu fosse lá e o ajudasse a abastecer as geladeiras, ou mesmo a administrar o caixa, desde que eu não vendesse cerveja ou cigarros. Tudo isso aconteceu no final dos anos 80 e início dos anos 90. A história real que vou contar aconteceu em 1990, e lembro bem da data, porque foi pouco depois do meu aniversário e, aos 15 anos, na Flórida, eu tinha acabado de tirar minha licença de estudante e meu pai me deixava dirigir, levar e trazer do trabalho, apenas para obter alguma experiência na estrada, tanto de dia quanto de noite. Eu estava sentado em meu lugar habitual, em uma mesa colocada ao longo das janelas, livro na mão, pés apoiados e na mesa junto com alguns lanches. Eu geralmente passava a maior parte da noite assim,
lendo livros, levantando-me para abrir a caixa registradora, estocar o refrigerador em horários diferentes. Lembro-me de olhar para cima porque algo incomum me chamou a atenção e percebi que uma senhora estava subindo nosso estacionamento vindo da rodovia interestadual. O posto de gasolina ficava bem na I-75 e isso por si só era realmente estranho, porque onde estávamos localizados, não havia muita gente andando e definitivamente na direção da interestadual. Imaginei que ela tivesse quebrado o carro em algum lugar e viria usar o telefone para pedir um guincho ou algo assim. Eu estava completamente errado. Ela entrou na loja, olhou em volta por alguns minutos e lembro-me de ter tido uma sensação estranha e assustadora em relação a ela. Ela caminhou até o balcão e começou a contar ao meu pai uma história sobre como ela ficou presa e precisava de uma carona até a próxima grande cidade ao norte de nós. O cara era a cidade. Isso é importante. Meu pai avisa ela que está trabalhando e que não há como levá-la. Ela se vira e olha para mim, e enquanto ela está desviando o olhar dele, meu pai olha para mim e sutilmente balança a cabeça negativamente. Fiquei confuso por um segundo, mas então ela se vira para meu pai e aponta para mim, perguntando se posso levá-la. Meu pai respondeu que eu só tinha licença de estudante e não poderia levá-la a lugar nenhum. Normalmente eu teria feito isso, mesmo sendo ilegal, porque já tinha feito isso algumas vezes antes. Não discuti com meu pai, pois isso era completamente estranho para ele. Ele normalmente era conversador com os clientes, mas por algum motivo foi quase brusco e desdenhoso com ela. Acontece que ele sentiu uma vibração ruim em relação a ela desde o minuto em que a viu subindo o caminho. Bem, ela o xinga por um minuto, e ele basicamente diz a ela para sair da loja. Ela bateu a porta, pensei que o vidro fosse quebrar com a força com que ela bateu, e então ela saiu da loja e desceu a calçada. Fico de olho nela e continuo observando, enquanto ela volta para a interestadual e depois começa a subir a rampa em direção ao norte. Quase um ano se passa e estou no meu quarto, menos de uma semana antes do meu aniversário de 16 anos. Ouço meu pai gritando da sala: "Filho, venha aqui e olhe isso." Corro rapidamente para a sala e vejo meu pai apontando para a TV e olho para a foto da senhora na tela. E imediatamente me lembro da senhora que estava na loja. Acontece que quase dei uma carona de carro para Aileen Wuornos, que mais tarde foi condenada por ser uma assassina em série e depois condenada à morte. Ainda tenho pesadelos sobre o que poderia ter acontecido. Então, senhora Aileen Wuornos, não vamos nos encontrar nunca. Incrivelmente assustador. Estranho pede carona. Isso aconteceu há cerca de um ano, quando eu tinha quase 18 anos. Era uma noite de sábado e eu estava dando carona para amigos que tinham ido a clubes perto de onde eu morava. Obviamente eu não podia beber porque não tinha idade suficiente, então esse seria meu sábado habitual. Isso me ajudou a ganhar uma boa mesada. Eu estava em uma vaga de estacionamento em frente ao clube, esperando uma das minhas amigas sair para que eu pudesse levá-la para casa. Eu estava navegando pelo meu Snapchat, esperando que ela finalmente aparecesse quando ouvi a porta do passageiro se abrir e alguém entrar. Ela era um cara aleatório que eu não tinha visto antes. Ele disse: "Eu sei que você não me conhece, mas você poderia me dar uma carona para casa? Eu realmente preciso sair daqui suando em pânico." Eu disse a ele não, porque não dou carona para estranhos e deveria ir buscar minha amiga. Ele suspirou e saiu do carro e caminhou extremamente rápido pela rua. Longe do meu carro, achei estranho, mas presumi que ele fosse apenas um cara bêbado, tentando evitar ter que caminhar para casa até o dia seguinte. Eu estava acessando o Facebook quando vi uma foto do mesmo cara postada pela polícia da minha cidade. Aparentemente ele havia atirado em alguém atrás do clube e estavam procurando por ele. Foi quando percebi que ele estava tentando me usar como fuga. Me assusta pensar no fato de que ele estava no meu carro com uma arma, e se eu tivesse lhe dado carona, qualquer coisa poderia ter acontecido. Então, cara desconhecido, nunca vamos nos encontrar. Incrivelmente assustador. Dando carona para um estranho para casa. Era meu segundo ano de faculdade quando o incidente ocorreu. Sou um homem de 20 anos, hispânico e muito baixo. Foi em fevereiro e onde moro ainda faz muito frio, por causa do inverno. Eu estava em minha casa entediado,
Então decidi ir ficar entediado na casa dos meus amigos. Já era bem tarde da noite, mas meus amigos e eu geralmente não dormimos até pelo menos 3 da manhã. Entro no meu carro e vou até o apartamento deles. A cidade é como qualquer outra cidade universitária, com crimes leves, geralmente cometidos por adultos na faixa dos 20 anos. O complexo tinha a reputação de ser um local badalado para festas e os inevitáveis roubos. Procuro sempre ficar atento quando vou lá e pela cidade à noite. Quando cheguei na casa deles, saí do carro e notei um homem negro se aproximando de mim. Ele era alto e muito grande, então eu imediatamente desviei o olhar e comecei a caminhar até a porta do meu amigo. Ele então falou e disse: "Ei cara, eu queria saber se poderia pegar uma carona de volta para minha casa. Não tenho carro e ninguém quer me buscar. Tenho perguntado às pessoas, mas ninguém quer. Me dê uma carona. Moro muito longe, está frio lá fora e não quero andar. Crescendo na cidade, conheço os perigos de dar carona a um estranho. Mas por alguma razão, pensei que estava tudo bem. Sim, ele era grande e bonito, mas eu decidi dar uma carona a ele. Que diabos? Estava muito frio lá fora e eu honestamente me senti meio mal se ele tivesse que caminhar para casa. Eu ri e contei uma piada dizendo: Cara, você sabe que os brancos não dão carona para a gente. Algo para me acalmar da súbita onda de medo que tive quando vi se aproximar de mim. Ele riu e nós dois entramos no meu carro. Começamos a ir em direção à casa dele e ele ficava me dizendo o quanto estava grato por eu estar fazendo isso. Ele disse que se sentia mal por não ter dinheiro para me dar e eu apenas disse que ele estava bem e que eu estava feliz em fazê-lo. Percebi que ele estava me dando instruções para chegar a uma parte bastante difícil da cidade. Fiquei meio nervoso por estar indo para uma parte da cidade que mal conhecia e da qual ficava longe. Durante esse período, ele perguntou se poderia pegar meu telefone emprestado para ligar para alguém. Ele precisava saber se havia alguém na casa para que pudessem abrir a porta. Ele liga, mas ninguém atende. Ele então se vira para mim e diz: Ei, você deveria ir mais devagar. Pode haver polícia aqui. Eu disse a ele que estava bem e continuei na minha velocidade normal. Depois que ele tentou ligar novamente, ele me disse a mesma coisa, que eu deveria diminuir a velocidade porque poderia haver polícia e eu seria parado. É quando me sinto completamente assustado. Quem é esse cara e por que ele se importa se eu for parado? Ele não quer ser visto pela polícia? Pensamentos passam pela minha cabeça e até penso em ir mais rápido para ser parado de propósito. Não me sinto mais seguro e começo a pensar que, assim que chegar à casa dele, ele pode mandar gente sair e me emboscar ou algo assim. Já ouvi histórias de pessoas que pedem carona e quando chegam ao destino emboscam o motorista. O fato de ela estar usando meu celular para ligar para o amigo me fez pensar que ele poderia estar dando um sinal de que está quase em casa. Ele não parecia mais bem. Em vez de imaginá-lo como outro universitário, comecei a vê-lo como um criminoso procurado. Aqui estou eu dando uma carona para um homem estranho até uma parte ruim da cidade, enquanto ele me aconselha a diminuir a velocidade, com medo de ser parado, mesmo que ele não fosse um criminoso. Eu também acreditava que ele poderia ter algumas drogas com ele e ser parado poderia fazer com que eu fosse acidentalmente rotulado como cúmplice ou comprador. Chegamos à casa dele e começo a procurar em todos os lugares para ter certeza de que ninguém sai. Ele me agradece pela 100ª vez e sai. Eu acenei para ele e depois saí correndo de sua vizinhança. Essa foi a última vez que darei carona a alguém à noite. Então, homem assustado que dei carona, nunca vamos nos encontrar. Incrivelmente assustador.